Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um bom dia, um casaca aí no coração de cada vascaíno. Eu peço a todos para se inscrever no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. E, meus amigos, todos nós, torcedores do Vasco, estamos tristes pelos últimos resultados dentro de campo. Uma vergonha, uma mediocridade, e está faltando vergonha na cara. O Vasco precisa efetivamente de mudanças drásticas. Não é apenas reforços. O Vasco precisa de um choque de gestão. É inadmissível o Vasco da Gama ir a campo sem sangue, sem coração, sem tesão, sem vontade. É inadmissível. O Vasco leva um gol, todos os atletas ficam rindo, saem de campo sem nenhum tipo de resignação, sem nenhum tipo. Sinceramente, com todo respeito à história do Ramon no Vasco da Gama, eu que fui um defensor do Ramon aqui, eu acho que já deu. Acho que já deu, porque o Ramon é um técnico que está começando agora e não tem personalidade para poder cobrar. Não tem. Esses reforços que vieram para o Vasco da Gama durante a pandemia, não foi o Ramon que pediu. Quem colocou no Vasco da Gama foi o empresário. Tanto é que o Ramon não aproveita vários atletas aí, como é o caso do Neto Borges, e a gente fica aturando aí jogadores que não têm condições nenhuma de jogar no Vasco da Gama. Ontem, as substituições que o Ramon fez foram ridículas. E falo mais, não é o Ramon que está pedindo Valência para o Vasco, certo? Não é o Ramon que está pedindo novos reforços para o Vasco. Ele, por ser novo, ele não fala nada, literalmente nada, e aceita tudo aí o que essa diretoria coloca, infelizmente. Então eu acho que o Vasco precisa sim de um técnico casca grossa que cobre, como foi o caso do Vanderlei ano passado. O Vasco já está na 9ª colocação e, coincidentemente, essa queda de rendimento do Vasco coincide aí com atrasos de salários. Desde quando os salários voltaram a ficar atrasados, o Vasco começou a apresentar esses tipos de problemas. Não é coincidência. O Ramon perdeu a mão. E outra coisa, o presidente Alexandre Campelo, ele tem que parar de falar um pouco, está falando muito, está preocupado com política, com reeleição, e não está trabalhando. Não está trabalhando. Então chegou o momento de mudanças aí no Vasco da Gama. As eleições do Vasco da Gama é no dia 7
de novembro, no dia 7. Muita coisa pode acontecer. Mandar um recado aqui para o quadro social do Vasco da Gama, para as pessoas que têm direito a voto. Não importa para quem você vote. Agora o Vasco precisa de mudança. Esses caras que estão aí não têm condições de administrar o Vasco da Gama. O resultado vem em todos os setores do clube aí, em todos os departamentos e, consequentemente, no futebol. Há expectativa aí de chegar reforços essa semana. Eu não vou mentir aqui para o torcedor do Vasco da Gama. Não vai ser Valência que vai resolver o problema do Vasco. Não vai ser Latifi Blessing que vai resolver o problema do Vasco. Não vai ser Jefferson Monteiro. Esses caras não vão resolver o problema do Vasco. O Vasco precisa de um choque de gestão, uma gestão profissional. O Vasco precisa colocar salários em dia e trazer jogadores que efetivamente tenham condições de vestir a camisa do Vasco da Gama. Além de que mandar uma galera ir embora, que eu repito aqui, só continua no Vasco da Gama porque tem um empresário que é muito bom. Infelizmente, quem está escalando o time hoje do Vasco é empresário. E ontem foi a sentença do Ramon. Você entrar com 4 zagueiros, Miranda, Castan, Henrique, não tem como. Ricardo Graça, os caras jogando mal e rindo dentro de campo. Rindo. E você, torcedor do Vasco, você deve estar chateado, assim como eu estou também. Certo? Então eu espero que mude. Chegou a hora do torcedor do Vasco da Gama cobrar. Se o que tivesse acontecendo em outros clubes aí no Brasil, os torcedores estariam cobrando. Mas ninguém cobra, fica por isso mesmo. E tem gente que acha que a gente está no caminho certo. E Deus que nos livre aí do pior. Porque já estamos aí na 9ª colocação. O Vasco tem pressa. O Vasco precisa de mudanças. Valeu, meus amigos. Essas foram as notícias do Vasco. A gente não tem muito o que falar. A gente tem muito o que questionar e muito o que cobrar. Vamos acordar e começar a cobrar. Abraço a todos. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.